Agora acaba de tomar uma decisão absolutamente vergonhosa de aprovar na Comissão de Constituição e Justiça o nome de Messias para o Supremo Tribunal Federal. Olha, é realmente assustador o nível de covardia da Casa Alta da República em aceitar um sujeito, primeiro, que é um advogado absolutamente medíocre, que não tem qualificação, que não tem formação acadêmica relevante, que não tem produção... Kim, por gentileza. Senhor. Uma notícia excelente, Kim. Diga. O Senado rejeitou Messias, Kim. Obrigado, Senado Federal. O plenário rejeitou. Rejeitou, agora só tem Quem é o Estado de São Paulo? Já não satisfeita a União em retirar em diversos fundos, em retirar diversas vezes para o Distrito Federal, para outros estados, recursos do Estado de São Paulo, mais uma vez, dessa vez vai tirar da merenda escolar das crianças paulistas. E de outros estados também, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, todos os estados que não fazem parte deste cálculo que está sendo colocado aqui. Porque, primeiro, não está sendo colocado nenhum centavo a mais na merenda escolar. Quando eu fui presidente da Comissão de Educação, eu reajustei pela primeira vez em mais de uma década a merenda para todo o Brasil, sem fazer discriminação entre estados. Dessa vez, não é que estão prevendo um recurso a mais e esse recurso a mais vai ser distribuído para os estados da região amazônica. Não, o bolo é o mesmo. É a mesma quantidade de dinheiro, só que dessa vez, no cálculo, esses estados vão receber proporcionalmente mais. Então a gente está retirando dos outros estados que não fazem parte desse projeto. E digo mais, o estado de São Paulo hoje, para cada 11 reais que ele manda para a União, ele recebe R$1 de volta. Eu vou pegar outros exemplos de estados que estão nesse projeto aqui. Cada 10 reais que o Amapá manda para a União, volta 90. Cada 10 reais que o Tocantins manda para a União, volta 40. Cada 10 reais que o Maranhão manda para a União, volta 30. No caso do estado de São Paulo, a gente manda 11, volta 1. A gente manda 110, volta 10. E esses estados estão nessa mesma política de aumento de repasses por parte dos estados que pagam a conta há décadas, sob a justificativa de que a gente precisa diminuir desigualdade regional, de que os estados precisam contribuir para tirar da pobreza e da miséria outros estados mais pobres. Não adiantou. Essa política existe há décadas. Quanto menores são os indicadores sociais, quanto pior é a gestão do governador, quanto pior é a gestão do prefeito, mais repasses tem da União. Essa é a regra, esse é o modelo constitucional que a gente tem pelo menos desde Getúlio Vargas e fracassou. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Todos esses estados têm esses repasses proporcionais que eu coloquei. Isso resolveu o problema? Não. Pará, Amapá, Rondônia, Roraima e Maranhão estão entre os estados com os piores IDHs, piores notas no IDEB, piores notas do SAEB. Não adiantou até agora e vocês querem agravar ainda mais esse problema dos repasses. Obrigado, presidente. Com o apoio de Vossa Excelência, para que eu seja o relator desse projeto, ele estabelece que aquele que é condenado por pedofilia, ele precisa ter também imposta pena restritiva de direitos, além da pena privativa de liberdade, para que ele fique impedido de frequentar as proximidades até 200 metros de escolas públicas ou privadas de ensino infantil, fundamental e médio, frequentar parques públicos ou privados que contenham parques infantis e frequentar praças públicas ou privadas que contenham parques infantis. Então, é uma camada de proteção para esse que, na minha avaliação, é um dos crimes, se não o crime mais grave, mais perverso que existe, que é o de você estuprar uma criança, estuprar um vulnerável. Então, a imposição dessa pena é fundamental e eu vou ter muito orgulho de ser o relator desse projeto aqui nesse plenário. Peço a aprovação dos pares. Presidente, esse projeto, cuja urgência vai ser aprovada, pelo que eu olho no painel, pode parecer positivo num primeiro momento, em razão de enviar recursos para o enfrentamento à violência contra a mulher. Mas um dos critérios para a distribuição desse recurso que está no projeto é a incidência de violência. E eu vou explicar o meu posicionamento contrário. Nós já temos uma série de repasses ao redor do Brasil e quanto pior é o indicador, mais é obrigado a repassar para esse estado e para esse município. Isso é um incentivo perverso. Isso não é a política de distribuição que funciona no mundo desenvolvido. O incentivo tem que ser o contrário. Atenção, prefeito, governador. Quanto melhores forem os seus indicadores, quanto mais você avançar, mais dinheiro você vai receber. Esse projeto faz o contrário. Quanto mais violência contra a mulher tiver na sua cidade, tiver no seu estado, maiores serão os repasses. Por isso, o voto não da missão. Deputado Kim Kataguiri.
segue. Presidente, o recurso que a gente está analisando trata sobre um projeto que basicamente o empresário, um cidadão, obteve na justiça o reconhecimento de que ele não deveria pagar aquele tributo que é cobrança ilegal. O Estado, o governo recorre da decisão e perde. Transita em julgado, ou seja, ele tem um acórdão, né, garantindo que a justiça já não cabe recurso e que ele não precisa pagar aquele tributo porque aquela cobrança é ilegal. Passa algum tempo, alguém entra com uma ação de controle concentrado de constitucionalidade no Supremo. E o Supremo entende que o imposto ele é legal, ele é constitucional. Aí o sujeito que tinha uma decisão judicial, que já usou aquele dinheiro para pagar um funcionário, para fazer capital de giro, tem que de repente arranjar aquele dinheiro porque o Supremo decidiu mexer em coisas julgadas. É óbvio que isso não é razoável, presidente, por isso a nossa orientação não. Kataguiri agora da missão de São Paulo. E qualquer região tem que ter mais dinheiro. Difícil é ir comigo lá pra Parelheiros, pro Mboi Mirim, pra São Mateus e falar pra criança de lá que a merenda dela vai ter menos dinheiro. É fácil fazer populismo barato, jogando pra sua torcida, falando que precisa de mais dinheiro. Seu estado, todo estado quer mais dinheiro. Difícil é ir olhar no rosto das crianças da periferia de São Paulo e falar pra elas que a merenda delas vai ter menos dinheiro. É mentira o que diz o deputado, de que não tira dinheiro. Leia o projeto, leia o relatório. Acho que é o mínimo que um deputado tem que fazer é ler um relatório antes de votar e também antes de falar sobre ele pra não falar bobagem. Me aponta no texto onde tá a compensação de que não vai sair recursos dos outros estados. Você é incapaz de apontar porque é mentira. E outra coisa, o que eu já coloquei aqui, são pelo menos 80 anos de política de retirar. O estado de São Paulo hoje perde 540 bilhões de reais. 540 bilhões de reais que vai para outros estados. E isso, essa desproporção acontece há pelo menos 80 anos. E em 80 anos esses estados se desenvolveram? Não. Em 80 anos esses estados tornaram menos dependentes da União? Não, porque isso é política fracassada, que não funcionou em nenhum país desenvolvido. Dessa desproporção. Precisa ser tratado desigualmente. Já é tratado desigualmente há 80 anos. Vocês querem aumentar essa desigualdade sem resolver o problema. Não é falta de dinheiro, é falta de vergonha na cara da classe política, de gestores, principalmente do executivo, desses estados e desses municípios, que fazem uma péssima administração. Vocês vão me dizer que vários desses estados estão em último no IDH, no IDEB e no SAEB, porque falta dinheiro. Nunca nenhum governante teve a capacidade de melhorar a educação, o ensino médio fundamental, de tirar pessoas que vivem no esgoto, é por falta pura e simples de dinheiro. E alguns ainda dizem aqui, não, quem não foi do executivo na região amazônica não pode falar nada. Eu acho que a gente tem mais autoridade pra falar, porque quem exerceu o executivo nessa região fez um péssimo trabalho. Porque a região tá na miséria, tá na pobreza, foi destruída por oligarquias que tomaram conta desses estados durante muito tempo e ainda tomam em muitas cidades e muitos estados. Então, vossas excelências, deputados que exerceram cargos no executivo nessas regiões, deveriam ter vergonha na cara e de olhar pra si próprios e falar: que desastre que eu joguei a minha própria população, que miséria, que pobreza, que desgraça que eu joguei o meu eleitor. Olha a miséria em que eu joguei o cidadão que votou em mim. Era esse exercício de reflexão que deveria fazer. Em vez de apontar no dedo na cara de quem paga a conta, deveria pensar melhor em como utilizar o nosso dinheiro no seu estado. Obrigado. Deputado Kim. Senhora presidente, o Senado agora acaba de tomar uma decisão absolutamente vergonhosa de aprovar na Comissão de Constituição e Justiça o nome de Messias para o Supremo Tribunal Federal. Olha, é realmente assustador o nível de covardia da Casa Alta da República em aceitar um sujeito, primeiro, que é um advogado absolutamente medíocre, que não tem qualificação, que não tem formação acadêmica relevante, que não tem produção. Kim, por gentileza. Senhor. Uma notícia excelente, Kim. Diga. O Senado rejeitou Messias, Kim. Obrigado, Senado Federal. O plenário rejeitou. Rejeitou, agora só tem 34 votos. Deputado, Então- é hora do deputado Kim Kataguiri. Eu vou te dar Ótimo, a obrigado pela oportunidade, por contribuição, favor. então. Eu já estava indignado da Comissão de Constituição e Justiça ter aprovado, mas então o plenário do Senado Federal impõe a primeira derrota da história da nova república na indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Aquele que era um mero carregador de passas da Dilma e aquele que era o áudio, o Messias, que ia levar o termo de posse para que Lula assumisse a Casa Civil, ganhasse foro privilegiado e escapasse da Lava Jato. Esse Messias agora é o primeiro nome a ter a sua incompetência jurídica, a ter a sua suspeição reconhecida pelo Senado. Amém, graças a Deus, finalmente o Senado parece ter acordado, porque depois de ter aprovado a nomeação do advogado pessoal do presidente da República, Zanin, depois de ter aprovado a indicação do senador Flávio Dino para o Supremo, eu não esperava, eu não tinha nenhuma esperança de que isso ainda acontecesse. Eu estava contando com o pessimismo usual que já se espera desse país, mas agora eu fico muito feliz de estar na tribuna nesse momento histórico em que o presidente Lula sai humilhado
Senado e entra para a história como o primeiro presidente da República desde 1988, na história da nova República, a ter uma indicação rejeitada pelo Senado Federal, de indicação do Supremo. E o melhor de tudo isso, muito dificilmente dá tempo do Lula fazer outra indicação e articular sua aprovação no Senado. Essa é a oportunidade que a gente tem nesse ano de impedir que o Lula faça essa indicação. No ano que vem a gente tem a oportunidade de ter outro presidente da República que não vai aparelhar o Supremo Tribunal Federal, que não vai apoiar um Supremo Tribunal Federal que persegue, que não vai apoiar um Supremo Tribunal Federal que protege corrupção, que protege a bandidagem. A verdade, e eu espero que esse sopro de coragem que o Senado tem agora seja só o início, é que tanto o ministro Alexandre de Moraes como o ministro Dias Toffoli tinham que estar presos, tinham que estar na cadeia, não apenas perderem os seus cargos de ministro do Supremo, não apenas sofrer impeachment, mas ir pra trás das grades. Ninguém aqui é menino, ninguém aqui tem nenhuma dúvida de que uma mulher de um ministro do Supremo ter um contrato de 129 milhões é por republicanismo, de que uma mulher de um ministro do Supremo que nunca teve nenhuma produção acadêmica relevante, que sempre foi uma advogada de nenhum tipo de especialização, de nenhum tipo de notoriedade, ganhou um contrato de um banco corrupto de bandidos, coincidentemente em sendo esposa do ministro. E vamos lembrar, no início, o próprio ministro Dias Toffoli negava que era sócio do Tayaya. Depois ficou tão feia a situação que teve que admitir e que teve que abrir mão da relatoria. Então espero, Senado, aproveite, tá a poucos passos aqui do Senado da República. Senadores, aproveitem o pouco de coragem que vossas excelências criaram agora para barrar a nomeação do Messias. E primeiro, não deixem que Lula nomeie outro nome até o final do seu mandato. Deixem esta cadeira vaga para o próximo presidente da República. Segundo, votem o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Dias Toffoli. Terceiro, encaminhem para a Procuradoria-Geral da República o pedido de prisão desses dois ministros. Tomara que isso seja uma mudança de postura do Senado e não só um acordo escuso de bastidor para nomear um nome tão ruim ou até pior do que Jorge Messias. Obrigado, presidente.